Era uma manhã tranquila de novembro em Grand Junction, Colorado. Um daqueles dias em que a vida transcorria calmamente, até que parou. Dentro de uma casa de 2 andares bem cuidada, algo impensável acabara de acontecer. Uma mãe, uma criança, desaparecidas. A cama estava encharcada por uma mancha vermelha escura. Uma caixa de joias jazia aberta, com seu conteúdo espalhado pelo chão. Mas não havia sinais de luta. Nenhuma janela quebrada, nenhuma moldura de porta estilhaçada, nenhum grito de socorro ouvido pelos vizinhos. Apenas um silêncio profundo e perturbador. Às 16h20, um homem abalado ligou para o 911. Disse ao atendente que acabara de chegar do trabalho, encontrou a cena. Não sabia o que havia acontecido. O que os investigadores descobririam nos meses seguintes, peça por peça, levantaria uma questão profundamente perturbadora. O perigo realmente esteve fora da casa? Agora, vamos ao caso de hoje. No outono de 2001, as ruas tranquilas de Grand Junction, Colorado, uma cidade pacata situada a cerca de 320 quilômetros a sudoeste de Denver, foram estilhaçadas por um telefonema. Um telefonema que desencadearia uma das investigações mais arrepiantes que a região já havia visto. Michael Blagg, de 38 anos, veterano da Marinha que se tornou gerente de produção, havia construído o que muitos consideravam uma vida perfeita. Após uma década de serviço militar, ele havia se estabelecido em um cargo civil na Ametec Dixon, uma empresa industrial local. Ele dividia uma casa arrumada de 2 andares com sua esposa, Jennifer, de 34 anos, e sua filha pequena, Abby, de 6 anos. Mas na tarde de 13 de novembro, a ilusão daquela vida idílica desmoronaria. Às 16h20, Michael discou 911. Ele acabara de voltar do trabalho. Sua voz, supostamente trêmula, descreveu uma cena horrível. Sangue na cama, objetos espalhados pelo chão e uma casa estranhamente vazia. Sua esposa e filha haviam desaparecido. A polícia correu para a residência com armas em punho, sem saber se um invasor violento ainda poderia estar à espreita lá dentro. Cômodo por cômodo, revistaram a casa. Mas estava silenciosa. Nenhum movimento, ninguém. Mesmo assim, algo estava errado. Terrivelmente errado. Terrivelmente errado. No quarto principal, uma grande poça de sangue manchava os lençóis. Uma caixa de joias aberta jazia jogada no chão, com seu conteúdo espalhado. Era um detalhe que inicialmente sugeria um arrombamento, um roubo que terminou em violência. Mas os policiais não conseguiam se livrar da sensação de que algo não fazia sentido. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma luta, nenhum vestígio de Jennifer ou Abby em qualquer lugar da casa ou nos arredores. Uma busca em grande escala começou em poucas horas. Policiais, helicópteros, mergulhadores e voluntários vasculharam as florestas próximas e o Rio Colorado usando sonar. Hospitais foram acionados. Testemunhas foram interrogadas. Mas todas as pistas levaram ao mesmo resultado: em lugar nenhum. Os vizinhos disseram aos detetives que nada de incomum havia chamado a atenção. Naquela manhã, Michael explicou que havia saído para o trabalho pouco antes das 6 horas, enquanto Jennifer e Abby ainda dormiam. Ele tentou ligar para casa durante o dia, mas ninguém atendeu. Isso pareceu estranho, mas não alarmante. Foi somente ao entrar em casa naquela noite que a gravidade da situação o atingiu. A polícia inicialmente considerou a possibilidade de uma invasão domiciliar que deu errado. Talvez um roubo que se agravou. Mas, à medida que examinavam a cena do crime mais de perto, inconsistências preocupantes começaram a surgir. Apesar da quantidade considerável de sangue encontrada na cama, não havia rastros de sangue pela casa. Nenhuma mancha, nenhuma pegada. Nada no corredor ou no caminho para a garagem. A casa parecia estéril, quase limpa demais.
No entanto, dentro da minivan estacionada de Jennifer, os investigadores descobriram pequenas gotas que pareciam ser sangue. Essa descoberta gerou mais perguntas do que respostas. Se um ato violento tivesse ocorrido no quarto e um corpo, ou dois, tivessem sido levados para a garagem, por que não havia evidências visíveis desse trajeto? As equipes forenses começaram a catalogar cuidadosamente cada partícula de sangue, cada impressão digital, cada fibra. Os resultados levariam tempo, mas, mesmo naquelas primeiras horas, os detetives estavam ficando inquietos. Algo parecia ter sido armado. Conforme as horas se transformavam em dias, a simpatia inicial por Michael começou a mudar. A imagem de um marido e pai dedicado, profundamente envolvido com sua igreja e comunidade, começou a ruir sob o peso de uma crescente suspeita. Por que a cena não apresentava caos? Por que apenas a cama estava encharcada de sangue? Por que as valiosas joias foram deixadas para trás em vez de levadas? E o que, exatamente, Michael estava fazendo entre as 6 horas da manhã e o momento em que voltou para casa? Em 48 horas após o desaparecimento, rumores começaram a circular. Os detetives, discretamente, reclassificaram o caso de um possível sequestro para algo muito mais premeditado. Michael apareceu na televisão local, acompanhado de sua sogra, implorando pelo retorno seguro de sua esposa e filha. Sua igreja se mobilizou em seu apoio, oferecendo orações, suporte e esperança. Mas, nos bastidores, os investigadores já começavam a vê-lo de forma diferente. Não apenas como um marido enlutado, mas como um possível suspeito. A investigação não se tratava mais apenas de encontrar Jennifer e Abby. Tratava-se de desvendar a verdade enterrada sob a superfície de uma vida aparentemente perfeita. E se o homem que a construiu também a destruiu. Conforme a investigação se arrastava sem pistas, a frustração começou a aumentar. Equipes de busca vasculharam rios, rodovias e áreas florestais. Os detetives ampliaram seus esforços, vasculhando bancos de dados estaduais e federais em busca de sequestradores conhecidos, predadores ou qualquer pessoa com histórico de crimes semelhantes, mas o rastro permanecia frio. Mais um dia se passou sem progresso. Então, os investigadores convocaram Michael Blagg para uma segunda rodada de interrogatório. Desta vez, eles queriam investigar mais a fundo. Pediram a Michael que revisitasse tudo: seu casamento, os hábitos de Jennifer, a rotina da filha, Abby. Os investigadores queriam saber se havia alguma tensão, alguma discussão recente, telefonemas estranhos, ameaças externas ou conflitos com colegas de trabalho ou membros da igreja. Michael insistiu que tudo estava normal. Descreveu Jennifer como amorosa e dedicada e a casa deles como um lugar tranquilo. Negou ter conhecimento de inimigos ou incidentes que pudessem gerar preocupação. Mas, quando pressionado sobre a possibilidade de infidelidade, sua resposta tomou um rumo sutil. Disse que não acreditava que houvesse outro homem na vida de Jennifer, mas admitiu que não podia ter certeza absoluta. Essa pequena semente de incerteza logo ganharia um novo e terrível peso. Ao vasculharem os pertences de Jennifer, os detetives abriram um de seus livros de devoção religiosa. Dentro, rabiscado nas margens, encontraram um bilhete manuscrito. Parecia banal à primeira vista, mas a data era significativa. A mensagem havia sido escrita apenas um dia antes do desaparecimento de Jennifer e Abby nela. Jennifer revelava que, em vez de ir à igreja naquela manhã, havia passado um tempo orando com Stanley, buscando orientação para algo que a estava incomodando. Os investigadores iniciaram uma investigação completa sobre esse misterioso Stanley. Amigos, parentes e até mesmo frequentadores da igreja foram interrogados. Ninguém conhecia um homem com esse nome ligado a Jennifer. Então veio a revelação. Stanley não era uma figura local. Ele era Charles Stanley, um pastor de alcance nacional conhecido por seus programas religiosos na televisão
Jennifer provavelmente se referia a um de seus sermões. Na transmissão de apenas 2 dias antes do desaparecimento, Charles Stanley havia condenado veementemente o conteúdo adulto e seu efeito destrutivo sobre as famílias cristãs. De repente, as coisas começaram a se encaixar. Conforme a equipe de perícia digital investigava o computador da família Blagg, descobriu algo inesperado. Não havia evidências de que Michael estivesse tendo um caso, mas havia centenas de imagens adultas ocultas armazenadas no disco rígido. O conteúdo revelava mais do que uma simples navegação casual. Pintava o retrato de um homem lutando contra compulsões. Compulsões que ele mantinha em segredo da esposa. As imagens por si só não provavam nada. Mas, aos olhos dos investigadores, ofereciam um possível motivo. Especialmente quando analisadas em conjunto com outra descoberta. Um e-mail não enviado, com data e hora de 15 horas e 58 minutos do dia em que Jennifer desapareceu. Apenas minutos antes de Michael ligar para o 911. Nele, ele se desculpava por ter estragado o dia e lamentava que seus problemas não pudessem ser discutidos com mais calma. O tom era de tensão, não de harmonia, e contradizia diretamente a narrativa que Michael havia compartilhado inicialmente. Os detetives voltaram ao áudio da ligação de emergência de Michael. Um detalhe perturbador chamou a atenção. Ao entrar na casa e descobrir o sangue, Michael não revistou o resto da residência, nem mesmo o quarto de Abby. Só subiu as escadas quando a atendente do 911 perguntou especificamente sobre sua filha. A falta de pânico instintivo, a ausência de uma busca frenética e paterna, não convenceu a equipe. Ainda mais curiosas eram as mensagens de voz que ele havia deixado na secretária eletrônica da família. Uma, em particular, deixada por volta das 15 horas, estava carregada de uma urgência ansiosa. Ele já estava profundamente preocupado por ninguém atender. No entanto, em vez de dirigir os meros 6 minutos de volta para casa para verificar, ele simplesmente deixou uma mensagem e continuou seu dia de trabalho. As inconsistências começavam a se acumular. Os resultados dos exames laboratoriais confirmaram que o sangue encontrado na cama e no carro de Jennifer pertencia somente a ela. O DNA de Abby não foi encontrado em lugar nenhum, e todas as impressões digitais coletadas correspondiam apenas a membros da família. Com base na quantidade de sangue perdido, os especialistas concluíram que Jennifer provavelmente não sobreviveu ao ataque. Mas, sem um corpo e sem testemunhas oculares, a polícia ainda não tinha as provas definitivas necessárias para efetuar uma prisão. Michael permaneceu sob vigilância discreta. Oficialmente, ele não foi acusado. Mas, nos bastidores, ele se tornou o principal suspeito. 3 meses se passaram. Então, inesperadamente, os detetives tiveram uma pista, embora não a que esperavam. Um dia, enquanto revisavam as imagens de vigilância do local de trabalho de Michael, eles o flagraram carregando móveis de escritório em seu veículo. Cadeiras, arquivos, pequenos equipamentos, tudo sendo retirado sem autorização. Os investigadores confrontaram a empresa, que confirmou que Michael não tinha permissão para levar nada. Era um furto insignificante, mas revelador. Para os detetives, era um sinal revelador. Um homem que podia apresentar uma fachada de honestidade enquanto vivia uma realidade muito diferente por baixo da superfície. Foi um momento que fez os investigadores refletirem. Que tipo de duplicidade residia na mente de um homem que demonstrava sua fé abertamente, mas que discretamente infringia as regras para obter ganhos pessoais? Michael foi levado novamente para depor. A sessão se estendeu por horas. Os detetives pressionaram, investigando cada ângulo, cada inconsistência. Não tinham corpos, nenhuma prova irrefutável, mas esperavam que a pressão causasse uma fissura em sua história cuidadosamente construída. 8 horas depois do início de uma sessão, exausto e emocionalmente abalado, Michael fez uma pergunta que chocou a todos na sala. Qual a diferença entre homicídio de 1º e 2º grau?
o tom mudou. A máscara caiu por um instante. Os investigadores se aproximaram, perguntando novamente: onde estavam Jennifer e Abby? Mas a brecha se fechou rapidamente. Michael se recompôs, não ofereceu nada de novo, e o silêncio retornou. Mas, para pelo menos um dos detetives do caso, houve um momento durante aquele interrogatório, apenas um, em que a voz de Michael vacilou, revelando algo real, algo vulnerável. Acreditavam que aquele era o único vislumbre de verdade que ele havia permitido. Mesmo assim, nada mudou. 10 horas de interrogatório terminaram sem uma confissão. Michael saiu da delegacia livre. Mas as sombras ao seu redor estavam ficando cada vez mais densas. Na manhã seguinte, os policiais chegaram ao novo apartamento de Michael para investigar o roubo dos móveis. Bateram à porta. Ninguém respondeu. Silêncio. Preocupados, ligaram para o zelador do prédio. Ao entrarem, o que encontraram causou arrepios na equipe. Michael estava deitado na banheira, com os pulsos cortados e a água manchada de vermelho. Mas ele ainda estava vivo. Os paramédicos o levaram às pressas para o hospital, onde logo constataram que os ferimentos eram superficiais. Não se tratava de uma tentativa de suicídio, acreditavam os investigadores, mas sim de uma encenação calculada. Uma tática, uma tentativa de obter compaixão. Talvez uma distração. 4 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Jennifer e Abby. Sem novas evidências e sem corpos, o caso estava parado. Os promotores não tinham nada de concreto. Cada dia que passava sem uma descoberta era como mais uma porta se fechando silenciosamente. Desesperadas por uma pista, as autoridades lançaram uma enorme operação de busca em abril. Mais de 200 voluntários vasculharam uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eles procuraram em florestas, ravinas, campos e rios. Durante 10 dias seguidos, as equipes continuaram trabalhando. Não encontraram nada. O clima era sombrio. As pistas estavam esgotadas. A frustração era palpável. Mesmo assim, a equipe se recusava a deixar o caso esfriar. Eles se agarravam a uma crença silenciosa. Michael havia cometido um deslize. Ele havia cometido um erro. Era apenas uma questão de tempo até que esse erro se revelasse. Esse momento chegou. Só que não da maneira que ninguém esperava. Colegas de trabalho da Ametec Dixon se lembravam de algo estranho sobre o dia em que Jennifer e Abby desapareceram. Michael, um gerente de produção, havia sido visto levando o lixo para fora. Não apenas uma vez, mas repetidamente. Aquilo lhes pareceu estranho. Ele nunca levava o lixo para fora. O ato aparentemente insignificante ganhou um peso enorme. Os investigadores começaram a elaborar uma teoria. E se os corpos tivessem sido colocados na caçamba de lixo da empresa naquele dia? E se Michael os tivesse descartado à vista de todos e ficado de olho no cronograma de coleta de lixo para garantir que fossem levados para o aterro sanitário? O foco mudou. Toda a atenção se voltou para o aterro sanitário do Condado de Mesa. Uma vasta paisagem de resíduos industriais e decomposição, milhões de quilos de lixo enterrados em camadas que se estendiam por hectares. A tarefa pela frente seria monumental, mas não era mais uma questão de esforço. Era agora uma questão de necessidade. As respostas, acreditavam, estavam enterradas sob o lixo, e desta vez não iriam embora até encontrá-las. Entraram em contato com o gerente do aterro sanitário, apresentando uma teoria que parecia tão improvável quanto perturbadora. Acreditavam que Michael havia usado a caçamba da empresa para se desfazer do corpo de sua esposa. O gerente hesitou. Escavar milhões de quilos de lixo era uma tarefa extraordinária, mas a determinação dos investigadores o convenceu. Com modernos sistemas de mapeamento de resíduos e registros detalhados do aterro, eles restringiram a busca a uma seção de 60 por 90 metros do aterro, com 9 metros de profundidade. Mesmo assim, era uma tarefa gigantesca.
mais de 510 mil metros cúbicos de lixo compactado e em decomposição. Em 13 de maio, a operação começou. Equipamentos pesados escavavam a terra, removendo montes de lixo da vala comum. Voluntários e equipes forenses vasculhavam cada monte, procurando por qualquer coisa que não pertencesse ao local. Mas os riscos eram altos. O terreno era instável. O ar era tóxico. E quanto mais fundo cavavam, mais perigoso se tornava. Os dias se transformaram em semanas. O aterro sanitário revelava apenas podridão e decomposição. O ânimo começou a diminuir. A dúvida se instalou. Então, no 16º dia, o impensável aconteceu. Em meio aos destroços revolvidos, uma perna humana emergiu. Retorcida, sem vida, quase intacta. O momento paralisou todos no local. Um investigador descreveu mais tarde o caos que se seguiu como surreal. Homens e mulheres adultos correndo em todas as direções, tomados pela emoção. Ninguém realmente acreditava que esse dia chegaria. E agora, aqui estava ele. Os restos mortais em decomposição foram transportados para o departamento forense. A equipe confirmou o que muitos temiam. O corpo era de Jennifer Blagg. Ela foi encontrada vestindo pijama. Um aparelho ortodôntico permanecia fixo em sua boca. A autópsia confirmou a causa da morte. Um único ferimento de bala na cabeça, disparado enquanto ela provavelmente dormia. O próximo passo era inevitável. Um mandado de prisão foi expedido e Michael Blagg foi preso na casa de sua mãe. De volta ao aterro sanitário, a busca por Abby continuou. Os investigadores vasculharam mais de 4.600 toneladas de lixo, descendo 6 metros nas profundezas do aterro. Mas a menina nunca foi encontrada. Após 52 dias, a operação foi encerrada. A dor daquele fracasso assombraria a equipe por muitos anos. 2 anos depois, o julgamento começou. A acusação apresentou uma narrativa arrepiante. Michael Blagg atirou no rosto de sua esposa enquanto ela dormia. Em seguida, enrolou o corpo dela em uma lona de nylon, colocou-o na minivan da família e o jogou na caçamba de lixo da empresa. Voltou para casa e simulou um assalto que deu errado. A defesa contestou, insistindo que não havia provas diretas ligando Michael ao corpo. Nenhuma testemunha, nenhuma arma, nenhuma confissão. Tudo era circunstancial. Mas o peso dos fatos contava uma história diferente. 5 semanas depois, o júri retornou com um veredicto. Culpado de homicídio em 1º grau. Culpado de furto contra seu empregador. Culpado de acobertamento premeditado. Michael Blagg foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele nunca foi acusado em relação à morte de Abby. Seus restos mortais nunca foram encontrados. Os investigadores acreditavam que o controle era o motivo. Os segredos em seu computador, a cena do crime forjada, a tentativa desesperada de preservar uma imagem pública imaculada. Tudo apontava para um homem que preferia destruir sua família a enfrentar o colapso de sua vida cuidadosamente planejada. Ele nunca confessou, nunca admitiu a culpa. Mesmo após a condenação, Michael manteve sua inocência. Anos depois, em 2014, sua condenação foi anulada. Não por causa de novas evidências, mas porque uma jurada, uma mulher chamada Marilyn Charlesworth, não revelou que era sobrevivente de violência doméstica. A defesa argumentou que essa omissão contaminou o júri. O Estado levou o caso a novo julgamento, desta vez no condado de Jefferson. 17 anos se passaram desde o assassinato de Jennifer. As testemunhas estavam mais velhas. As memórias haviam se desvanecido. Mas as evidências permaneciam. Michael foi condenado novamente por todas as acusações. A prisão perpétua foi restabelecida. Hoje, Michael Blagg cumpre sua pena no Centro Correcional Territorial do Colorado, em Canyon City. Seu recurso foi negado em 2018. Um painel de 3 juízes confirmou a decisão.
A cena do crime havia sido forjada. A arma foi rastreada até ele. O corpo foi encontrado envolto em uma lona de seu local de trabalho, cercado por lixo proveniente de seu escritório. A história, que começou com uma voz trêmula em uma ligação para o 911, terminou em uma cela fria a quilômetros de Grand Junction, onde o destino de uma menina permanece enterrado para sempre em silêncio.